Meus caros, vivam! Este vídeo destina-se exclusivamente a apreciar a declaração de inconstitucionalidade proferida esta tarde pelo Tribunal Constitucional sobre 4 normas da Lei da Nacionalidade. Vamos analisar rapidamente cada uma das normas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Primeiro, a lei que impede, por efeito automático, o acesso à cidadania portuguesa por quem tenha sido condenado por um crime com pena igual ou superior a 2 anos. Portanto, pode, na ótica do Tribunal Constitucional, um estrangeiro cometer um crime que seja condenado por uma pena igual ou superior a 2 anos, que pode continuar a ser português na mesma, ou pode na mesma pedir a nacionalidade portuguesa. Os juízes justificam a decisão com a impossibilidade de aferir em que medida tal condenação põe em causa o vínculo da integração na comunidade portuguesa. Mas, meus caros, o estar integrado na comunidade portuguesa, para isso não é obrigatório ser português. O que mais há é centenas de milhares de estrangeiros no nosso país que estão perfeitamente integrados na comunidade portuguesa e não são portugueses, nem querem sê-lo. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Uma pessoa que seja condenada por um tribunal a 2 ou a 3 anos, eu estou de acordo que perca a nacionalidade ou que nem sequer a possa pedir, porque é isto que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Vão lá para os Estados Unidos da América cometer crimes e depois peçam a nacionalidade americana a ver se alguma vez a têm. Claro que não. Portanto, esta primeira norma não faz nenhum sentido. Vamos à segunda norma declarada inconstitucional. É a norma que estabelece que a consolidação da nacionalidade não opera quanto a titulares de boa-fé nas situações de manifesta fraude. Isto é, a norma que retira a nacionalidade em situações onde esta tenha sido obtida com recurso a documentos falsos. Ou seja, o estrangeiro pode ter requerido a nacionalidade com recursos a documentos falsos, que mesmo assim não lhe pode ser retirada. Portanto, isto é um convite a toda a gente que queira ser português, arranje documentos falsos para o conseguir ser. Porque tanto faz, não interessa. Se for apanhado, não faz mal, ele está de boa fé, ele não tem culpa que os documentos sejam falsos, não foi ele que os forjou, mas tem que ser ele o responsável por esse crime, por essa declaração que não é verdadeira, que é falsa, são falsas declarações. Se ele disser que é natural do Nepal e for mentira, se disser que tem 25 anos e for mentira, se disser que tem um registro criminal limpo e for mentira, tudo isso não é levado em consideração quando ele pedir a nacionalidade portuguesa. Portanto, ele pode ter cometido crimes na sua terra, pode ter uma identificação falsa, que ele inventa na hora, pode ter uma idade falsa, pode ter tudo falso, e mesmo assim, isso não é impeditivo que ele possa pedir e possa obter a nacionalidade portuguesa. Portanto, está completamente desajustada da realidade uma norma que retira a nacionalidade em situações onde esta tenha sido obtida, portanto já foi obtida com recurso a documentos falsos, mesmo assim não se retira a nacionalidade. Foi com documentos falsos? Foi sim senhora, mas olha, já está. Tens de ter paciência, portugueses, vocês têm que ter paciência, este cidadão requereu a nacionalidade com documentos falsos, mas não faz mal. Isso não é impeditivo a que ele ganhe a nacionalidade na mesma. Portanto, entrem todos e para além disso, apresentem todos os documentos falsos, que não é por isso que deixam de ser portugueses. Absurdo. A terceira norma. O Tribunal Constitucional chumbou ainda a norma segundo a qual o deferimento dos pedidos de atribuição ou aquisição na nacionalidade pendentes à data da entrada em vigor das alterações à Lei da Nacionalidade, portanto, de outubro, depende do preenchimento dos requisitos previstos à data da apresentação do pedido, portanto anterior, e não como sucede no regime atualmente em vigor à data da decisão do pedido. Isto quer dizer o seguinte: se quando eles meteram os papéis, a lei era uma e agora mudou, mesmo assim tem que ser, esses papéis, ou seja, esse pedido, tem que ser aprovado ou não à luz da lei anterior. Isto faz algum sentido porque a lei não pode ter efeitos retroativos. No entanto, quero chamar-vos a atenção para o facto de que todos nós, funcionários públicos, estamos numa situação inconstitucional neste momento. E porquê? Porque quando nós assinamos um contrato social com a administração pública, com o Estado, foi-nos dito na altura que a idade da reforma, por exemplo, era aos 55 anos, com 30 anos de serviço. E hoje é quase de 70, é com 66, 67, vai quase para 70, quando eu me reformar já estará quase nos 70, e com 40 anos de serviço. Portanto, tudo alterou.
O jogo alterou, as regras alteraram completamente. Não foi isto que nós assinamos. Nós assinamos um contrato completamente diferente e temos, mesmo assim, apesar de termos assinado uma coisa, hoje em dia temos que aceitar outra. Ora, isto não se aplica, portanto, aos pedidos de nacionalidade portuguesa dos estrangeiros. Quer dizer, na data em que tu fizeste o contrato, em que fizeste o pedido, era uma lei que vigorava, pois tem que ser essa até ao fim. Ok, a lei não pode ter efeito retroativo, só pode ter efeitos a partir dali. Eu isso até reconheço que poderá configurar aqui um obstáculo à constitucionalidade, mas então há dezenas e centenas de milhares de funcionários públicos que estão anticonstitucionais, porque assinaram um contrato há 20 e há 30 anos e hoje o contrato é outro e nós não assinamos outro. Nós não assinamos que aceitávamos a mudança da regra do jogo. Mas o jogo mudou, as regras mudaram e nós que remédio temos se não aceitar, ou então vamos embora, despedimos-nos e nem sequer uma indemnização levamos. Estão a perceber? Portanto, se isto é inconstitucional, então todos os funcionários públicos, pelo menos, estão inconstitucionais. A sua carreira neste momento é inconstitucional. A única norma chumbada por maioria e não por unanimidade, com um voto de vencido, também só teve um voto de vencido, diz respeito à que determina a possibilidade de cancelamento do registro da nacionalidade pela verificação de comportamentos que de forma concludente e ostensiva rejeitem, notem bem, comportamentos que rejeitem a adesão à comunidade nacional, que rejeitem as suas instituições representativas e que rejeitem os símbolos nacionais. Quer dizer, o Tribunal diz que a inexistência de quaisquer indicações sobre a tipologia ou padrão destes comportamentos, suscetíveis de preencher o conceito, impossibilita que os cidadãos possam antecipar com o mínimo de segurança qual o tipo de ações cuja prática pode ser motivo bastante para que contra si seja intentada uma ação de oposição à aquisição da nacionalidade. Quer dizer, os coitadinhos não sabem que, por exemplo, espezinhar uma bandeira, cuspir na bandeira, deitar fogo à bandeira, simplesmente arrastar a bandeira pelo chão, é crime suficiente para perderem a nacionalidade. Em qualquer parte do mundo é, mas em Portugal não. Quer dizer, o estrangeiro nacionaliza-se português, consegue a nacionalidade portuguesa e a partir daí pode cuspir, pode espezinhar, pode deitar fogo aos símbolos nacionais, no caso da bandeira, e pode, no caso do hino, que é outro símbolo nacional, no caso do hino, pode cantá-lo ao contrário, pode alterar a letra, pode fazer 30 por uma linha, muito pior do que fizeram os anjos, que nada lhe acontece. Ou seja, vejam este absurdo. Os dois principais símbolos nacionais, que são o hino nacional e a bandeira nacional, podem ser completamente vandalizadas, podem ser completamente desprezadas por esta gente que mesmo assim não perde a nacionalidade. Pode ser preso, mas duvido que seja, mas a nacionalidade não a perde. Então como é que uma pessoa pode requerer ser português, pode pedir a nacionalidade portuguesa e depois, a seguir, faça o que quiser aos símbolos nacionais, que é cantar o hino ao contrário, com outra letra, espezinhar a bandeira, deitar fogo à bandeira. Como é que isso é possível? E o Tribunal Constitucional diz que isso não faz mal. Ele pode fazer isso, que não é por isso que perde a nacionalidade. São estas 4 aberrações, meus caros, que me levaram desde já a publicar este vídeo. Para terminar, digo-vos que o decreto do Parlamento que revê a lei da nacionalidade e o outro que altera o Código Penal, justamente para incluir a perda de nacionalidade como pena acessória, seria uma pena acessória, não é obrigatória, era acessória, ambos com origem numa proposta de lei do Governo PSD, CDS, PP. Essa alteração foi aprovada a 28 de outubro com 157 votos a favor do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP e do JPP, que só tem um deputado da Madeira, como sabem, e 64 votos contra do PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Reparem, 157 a favor de toda a direita, centro-direita e direita, e 64 de toda a esquerda e extrema-esquerda. É só para vos dizer que os 157 votos são mais do que 2/3 dos deputados, que são 230. É só fazer as contas. Portanto, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu espero que esta lei seja aprovada à revelia de um Tribunal Constitucional que é constituído nem sempre por juízes, há lá juízes que nunca o foram, e que são recomendados, são eleitos por partidos
na Assembleia da República, é verdade, mas que são propostos por partidos e eleitos por partidos. Um juiz não pode ser eleito por um partido. Um juiz tem que ser eleito para o Tribunal Constitucional por mérito dele próprio, pela sua carreira, e não porque o PS, o PSD, o incumbem, o indicam, o nomeiam para ele ter essa função, para não dizer tacho. Portanto, um tribunal não pode ter juízes que não sejam independentes, não pode ter juízes promovidos por partidos. Tem que ter juízes promovidos pela sua carreira e pela meritocracia, pelo seu mérito, pelo seu valor e não pelos partidos que os lá colocam. Um grande abraço e até à próxima.